Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, minha avaliação do trabalho do Filipe Luís depois de perder o primeiro jogo. Derrota do Flu, tira o Mengão da disputa do Brasileiro. Lesão de joelho em De La Cruz. Mateuzinho ameaça o Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é um canal independente do Porto, não é do Sporting. É o canal do Mengão, é esse canal aqui. É o Flamenguista em Portugal. Por isso, se inscreva no canal para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Notícias vindas do exterior falando do Flamengo, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo, se inscreva no canal. Meu amigo, Mateuzinho manda recado ao Flamengo às vésperas de decisão contra o Corinthians. Abre aspas aí para o Mateuzinho, que ontem participou da vitória de 5-2 do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Posso dar um recado para eles. Vai ser um clima hostil. Conheço essa torcida, vão fazer de tudo e o nosso time também vai fazer pela classificação. É um bom time do outro lado. Temos que respeitar, claro, mas vamos jogar de igual para igual e fazer um clima hostil aqui para reverter o resultado e sair com a classificação, disse Mateuzinho na zona mista. Guardem isso aí que eu vou falar sobre o final. Temos que jogar de igual para igual. Meus amigos, uma bomba ontem o Renato Maurício Prado trouxe aí numa das suas lives, né? Que é a questão do De La Cruz. De La Cruz ontem nem para o banco foi e ele jogou só 45 minutos na data FIFA, né? E aí ele comentou que o Flamengo tem negado em operar o joelho do jogador imediatamente. Abre aspas para o Renato Maurício Prado. O grande mistério é o De La Cruz. Quem pode me explicar o fato dele não estar sendo relacionado hoje se ele só jogou 45 minutos do segundo jogo? E o Arrascaeta estar no banco, jogou 90 e mais 45. Como é possível isso? Porque o desgaste do De La Cruz é muito maior que o Arrascaeta? Eu respondo. É um problema que o De La... porque o problema do De La Cruz vai além do desgaste. Ele tem um problema crônico no joelho que o Flamengo tenta negar insistentemente. Tenta porque sabe se falar o que é, muitos vão falar para operar. Mas o Flamengo só quer operar no fim da temporada. Mas o problema, desde o final da Copa América, é sério e óbvio. Não é nem sombra do jogador que já foi. Ele está jogando muito mal. É um jogador com problemas e com dor. O Flamengo insiste em esconder. Está aí a denúncia grave do Renato Maurício Prado, falando aí que o Flamengo esconde uma contusão séria do De La Cruz. E você, meu amigo, você acha que é isso mesmo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, eu venho vendo aí muita gente dizendo que o Flamengo, com a derrota para o Fluminense ontem, acaba aí, de certa forma, dando adeus ao brasileiro, né? Que a partir dessa derrota, o Flamengo não teria mais chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. Eu, antes do jogo, na quarta-feira, eu fiz uma live com meu amigo Flausquinhos, né? E na minha primeira abordagem ali na live, isso antes do jogo de ontem, eu já dava a minha opinião, como dou minha opinião aqui para vocês. Antes do jogo de ontem, eu já dizia
diferente do que muita gente dizia, inclusive na imprensa paulista e próprios influenciadores rubro-negros, dizendo que o Flamengo não tinha mais chances no Brasileiro. O Felipe Luiz herdou este trabalho do Tite já com nenhuma chance no Campeonato Brasileiro. E muita gente diz que o Flamengo perdeu ontem. Mas, meus amigos, é uma questão matemática e de projeção. O Botafogo abriu 9 pontos do Flamengo. Tinha 9, pode chegar a 12 pontos do Flamengo. Né? O Botafogo tem um número maior de vitórias e um saldo de gols muito maior do que o do Flamengo no campeonato. Ou seja, a diferença era de 10 pontos. O Botafogo, nos próximos 9 jogos, é a quantidade de jogos que o Botafogo tem, para que o Flamengo pudesse, ganhando todas as partidas, que é uma coisa absolutamente impossível, teria que perder 10 pontos para que o Flamengo tivesse chance. É só você olhar, 10 pontos são 3 derrotas e um empate na caminhada do Botafogo. O que eu quero dizer é o seguinte, o Botafogo não perderá 10 pontos até o final do campeonato. Isso, para mim, é óbvio, até você olhando a tabela do Botafogo. O Botafogo só perdeu 5 jogos nos primeiros 29 jogos do campeonato. Por que que no final do campeonato ele perderia 3 jogos? Isso não vai acontecer, pessoal. A grande verdade é que, se você olhar estrategicamente para o jogo de ontem, para o Fla-Flu de ontem, ele já não valia mais nada. Aliás, muita gente falando, o Felipe Luiz poupou, né? Deveria ter poupado muito mais. Deveria ter poupado muito mais. O jogo que vale realmente é o jogo contra o Corinthians. Flamengo, sim, tem que se preocupar de alguma forma nos jogos aonde não tiver cruzamentos com a Copa do Brasil, em tentar somar pontos para o brasileiro, para uma eventual derrota na Copa do Brasil garanta para a Libertadores do ano que vem. Mas, sinceramente, meus amigos, né, o Felipe Luiz já herdou do Tite um Flamengo sem chances de ganhar o Brasileirão em função, né, dos aproveitamentos de Palmeiras e Botafogo, que estarão na frente do Flamengo no final desse campeonato. Isso não é questão de opinião. Isso não é uma questão de opinião. Isso é uma questão de matemática. É uma questão matemática. O Flamengo, né, a não ser que acontecesse desastres com Palmeiras e Botafogo, o que absolutamente parece que não vai acontecer, o Flamengo poderia sonhar aí numa campanha histórica em tentar encostar nesses dois. Não aconteceria, não aconteceria. O Flamengo, é importante dizer, as pessoas falam, o Flamengo ontem perdeu chance no Brasileiro. Não, o Flamengo precisaria de um milagre no Brasileiro para tentar alguma chance de um trabalho herdado pelo Tite. Não tem nada a ver com a derrota ontem do Felipe Luiz, né? Por falar nisso, pessoal, queria dar um pouquinho a opinião sobre o trabalho do Felipe Luiz e acho que eu fico muito mais confortável em falar sobre isso numa derrota, né? O Flamengo perdeu ontem de forma cachapante do Fluminense, 2-0, poderia ser 3 em função do pênalti, né? E aí, esta hora, né, é uma hora. Dizer que o trabalho do Felipe Luiz vai ser maravilhoso, vai ser vencedor depois de 2 vitórias, é muito fácil. Agora é a hora, de fato, de eu dar a minha opinião depois da derrota. Nessa mesma live que eu fiz com o Flalusquinhos, perguntaram para mim o resultado do jogo, né? Pediram para que eu desse uma previsão para o resultado do jogo Flamengo e Fluminense. Eu disse o seguinte, o Flamengo pode ganhar de 3-0, como pode perder de 1-0. Foi o que eu tinha dito ali, né? Por quê, meus amigos? Por que que eu tinha dado esta opinião? Pelo seguinte, o Felipe Luiz perdeu o jogo de ontem, como ele já tinha previsto que poderia perder. Como é que esse time do Flamengo pode perder um jogo, né? Ele pode dominar o time adversário, como fez no primeiro tempo, né? Teve 12 chances de gol contra 6 do Fluminense, e, em função da fragilidade, principalmente da linha alta que é colocada ali, tomar um gol no contra-ataque, né?
O Flamengo teve 4 bolas, e aí é um número grande, tem que se dizer que é um número de oportunidades contra, onde o adversário conseguiu furar a linha alta do Flamengo e chegar perto do gol do gol do Rossi em 4 oportunidades. Os dois gols que o Flamengo tomou, né? Bote-se aí uma atuação tenebrosa do Léo Pereira e do Alan, né? O Felipe Luiz errou ali em tentar dar moral para o Alan, deixando ele até o final do jogo, né? Realmente ele não tem mais condição de jogar no Flamengo. O melhor realmente era que ele fosse negociado. E o Léo Pereira numa noite tenebrosa, tenebrosa. Os 2 gols do Flamengo saíram ali pelo lado esquerdo. O Ayrton Lucas, ele funciona no esquema do Felipe Luiz mais como um ponta do que um marcador. A marcação era dos dois mesmo, do Léo Pereira e do Alan. Os dois falharam nos 2 gols do Flamengo. Tirando isso, meus amigos, um lance onde o Léo Pereira falhou bizonhamente, e se não fosse a velocidade do Fabrício Bruno lá no início do jogo, de atrapalhar o ataque do Fluminense, poderia ter saído o gol, e o próprio lance do pênalti, também infantil do Léo Pereira ali, numa noite muito infeliz, acabou dando o pênalti para o Fluminense. Tirando isso, meus amigos, o Flamengo dominou de forma irrestrita, atentou contra o gol do Fluminense por 20 vezes no jogo de ontem. Claro, sem a mesma qualidade quando está Gerson, quando está Arrascaeta jogando o tempo todo, quando está De La Cruz e quando está Pulgar. Acho que o Felipe Luiz ontem errou na escalação do Fabrício Bruno, que eu considero um dos melhores zagueiros do Brasil, mas você via ali que a saída de bola ficava prejudicada, tanto que o Léo Pereira foi sobrecarregado ali, né? Acho que ele errou na escalação do Alan, que o Alan, nos 2 primeiros lances do jogo, não tinha feito 1 minuto do jogo, ele errou 2 passes ali. Então, o Felipe Luiz errou também ali na escalação do Alan, né? Poderia ter dado uma chance ao Everton Araújo, poderia ter tentado manter a zaga e a saída de bola, até mesmo com o Davi Luiz, se ele quisesse colocar o Léo Ortiz para jogar de volante, né? A saída de bola do Flamengo. O Flamengo não fez teve mais posse de bola, teve mais chances de gol, 20 chances de gol durante a partida, só que a qualidade final desses passes finais até o arremate final do gol foram mais dificultados. No segundo tempo, o Fluminense, depois dos 2-0, botou 11 jogadores dentro da área e o Flamengo teve dificuldade, obviamente, ali de tentar jogar. É assim que o Flamengo perde. O Flamengo não foi dominado ontem pelo Fluminense e passou sufoco, como passava muitas vezes com o Tite, mesmo nas vitórias. O que eu quero dizer é o seguinte: eu confio plenamente no trabalho do Felipe Luiz. Eu estou dizendo isso depois de uma derrota. Eu acho o Felipe Luiz a melhor solução para o Flamengo. Eu acho o jogo de ontem totalmente sem importância para o futuro do Flamengo. Né? Perder, óbvio, nenhum rubro-negro gosta de perder, mas não faz diferença nenhuma, e o que vai fazer diferença é o jogo de domingo. O Corinthians ganhou de 5-2, né? Teve ali uma atuação para empolgar a torcida do Corinthians, mas o Flamengo jogando o futebol do Felipe Luiz indo para cima do Corinthians, o Flamengo, eu estou dizendo isso hoje, o Flamengo se classificará com facilidade diante do Corinthians. O Flamengo se classificará com facilidade diante do Corinthians. O Flamengo do Felipe Luiz, com as ideias de jogo dele e com as peças que faltaram ontem na escalação do Flamengo, mesmo com todo o alarde que a imprensa paulista fará em função desses 2 resultados, Flamengo passará com facilidade pelo Corinthians. O trabalho do Felipe Luiz é perfeito, né? Vai ter um dia realmente que a bola não vai entrar e um adversário vai lá no contra-ataque e vai fazer um gol. Isso vai acontecer, obviamente. Mas, na grande maioria dos jogos,
né? Na quase totalidade, o Flamengo vai ter superioridade em relação aos adversários e vai conseguir vencer. Então, eu fiz questão de de trazer esse vídeo para vocês assim, essa derrota é uma derrota esporádica que ao longo do tempo o Flamengo vai sofrer. E é isso mesmo, e é para sofrer mesmo, né? Por quê? Porque futebol é uma caixinha de surpresas e às vezes o pior ganha do melhor. Esse foi um jogo de ontem. Algumas peças não funcionaram tão bem, deixaram ali o Rossi, de certa forma, um pouco mais exposto, mas na continuidade desse trabalho ao longo do tempo, vai trazer com que o flamenguista volte a ter muito orgulho do Flamengo e que as pessoas vejam quase todos os jogos o Flamengo dando um verdadeiro show, e isso vai acontecer no domingo. Aguardem, rubro-negro, um show do Flamengo lá na Neoquímica Arena. O que pode atrapalhar o Flamengo? O psicológico, né? De certa forma, aí, psicologicamente, o Flamengo ficar abalado. O Corinthians vai gritar muito. Meu amigo, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu vou dizer para vocês, tenho total confiança na classificação com certa facilidade do Flamengo no domingo. E essa derrota do Fluminense faz parte, né? Ela ocasionalmente ao longo da estada, que eu tenho certeza que se os dirigentes não atrapalharem, será muito longa do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, ocasionalmente acontecerá. Mas a maioria dos jogos do Flamengo serão com show e com vitórias. E você, qual é a sua opinião? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.